Tudo que a gente aprende, tudo que a gente ouve, reflete, tem um objetivo primordial da gente poder colocar em prática no nosso dia a dia, o que é muito difícil. A gente entender algo, aprender sobre algo não é muito difícil, mas a gente colocar aquilo em prática, como se diz popularmente, aí é que o bicho pega. Recentemente, fizeram uma pesquisa no Canadá e essa pesquisa ela foi encomendada pelo governo do Canadá e envolveu vários profissionais da área da saúde. E essa pesquisa revelou que 60% das pessoas são depressivas. 30% são ansiosas e 10% apenas está presente. Ou seja, 60% são depressivos, estão presos no passado. 30% são ansiosos, estão presos no futuro. E só 10% está presente aqui. Como será que a gente está? Será que a gente está presente? A depressão ela já se tornou uma patologia, uma psicopatologia, que tem motivado muitos esforços dos profissionais da área da saúde, do próprio governo, porque o número de pessoas que tiveram, têm ou terão episódios depressivos é muito grande. Tanto que em 2011, aqui no Brasil, a fluoxetina, que é um medicamento prescrito para a depressão, foi o mais vendido no Brasil. Só perdeu para anticoncepcional. No ano de 2009, o Rivotril, que é outro medicamento psiquiátrico, também prescrito para casos de ansiedade e até depressão, no Brasil foram vendidos em 2009 14 milhões de caixinhas de Rivotril. Só para vocês terem uma ideia de quanto que a gente gasta em medicamento para cuidar de uma patologia, de uma doença chamada depressão, que eu vou falar sobre ela hoje aqui. E por falar nessa doença, mostrar para vocês um outro olhar sobre essa patologia, uma outra forma de ver a doença. E por falar nesse outro olhar, nessa outra forma de ver, eu quero antecipadamente pedir desculpas para vocês pelo que eu vou falar aqui. Porque é óbvio que muitas pessoas podem ser depressivas aqui, já tiveram episódios depressivos, ou terão, e eu não quero ferir suscetibilidade de ninguém pelo que eu vou falar aqui sobre a doença. Começando a falar sobre ela, eu gostaria de explicar o seguinte, que na verdade existem 3 tipos de depressão. Existe aquela depressão que a gente chama de depressão endógena. Endógena, como o próprio nome diz, de dentro do organismo. É uma depressão provocada por distúrbios orgânicos. Então, por exemplo, existem algumas patologias orgânicas que podem provocar sintomas depressivos, como por exemplo, pessoas que sofrem de hipotireoidismo. Pessoas que têm hipotireoidismo, elas têm a dificuldade para secretar alguns hormônios, e a falta desse hormônio no organismo pode então provocar sintomas depressivos, que são muito conhecidos: tristeza constante, desinteresse pelas coisas, pela vida, falta de apetite, ou come-se demais, dorme demais ou perde o sono, não acha graça em nada, pensamentos de morte, de suicídio, de desinteresse pela vida.
Então, existe uma patologia, algumas patologias orgânicas que podem provocar esses sintomas. Então, sem que, na verdade, a doença seja a depressão. Mas os sintomas apresentados por essas patologias orgânicas podem confundir um diagnóstico de depressão. A outra depressão que existe é a que a gente chama de depressão exógena. Como o nome diz, exógena, fora de nós. Existem situações na vida, situações estressantes do nosso dia a dia, que podem provocar sintomas depressivos, como, por exemplo, a perda de um ente querido. Esse fato pode fazer com que a pessoa, dependendo de como ela lida com essa situação, ela pode apresentar, então, aqueles sintomas clássicos da depressão. Então, nenhuma das duas depressões, elas são patologias de fato, mas são, na verdade, sintomas provocados por questões orgânicas internas ou por situações adversas externas. Certo? Muito bem. A terceira depressão é aquela que a gente chama de depressão congênita. É essa que mais nos interessa para o nosso estudo, né, para a nossa reflexão de hoje. A depressão congênita, como o próprio nome diz, congênita é que a gente já nasce com ela. Aí você fala assim, pô, mas a gente já nasce depressivo? Tem bebê depressivo? Tem criança depressiva? Inclusive, as autoridades da saúde estão preocupadas com o índice alto de suicídios em crianças, adolescentes, apresentam sintomas depressivos. A depressão congênita, como a gente nasce com ela, a gente traz ela de onde? Do ventre materno? Nós trazemos ela dos genes do nosso pai e da nossa mãe? Se é a depressão que a gente nasce com ela, a gente traz de nossas vidas passadas. Nós já vivemos centenas de vidas passadas. Nós já fomos, como eu até falei aqui com vocês outras vezes, nós já fomos ricos, já fomos pobres, já fomos preto, branco, já fomos homem, mulher, escravo, senhor. Já fomos tudo isso muitas vezes. E existem pessoas, indivíduos, que já trazem no passado esse traço depressivo, pré-mórbido. A depressão congênita, ela também não é uma patologia, não é uma doença, como as outras depressões. A depressão congênita, ela é uma depressão que se caracteriza em pessoas que apresentam algumas características de personalidade. Ou seja, existem pessoas que têm determinados tipos de personalidade que podem, então, ao longo da vida, embora já nasçam com ela, elas podem desenvolver isso em um determinado período da vida, dependendo das situações que ela enfrenta, ela pode, então, apresentar a patologia da depressão. Nenhuma das três depressões são doenças, são patologias. Ou seja, em tese, nenhuma pessoa que tem depressão necessitaria tomar remédio. Por que só toma remédio quem é doente? E o depressivo, a depressão, não é uma doença. Quando a gente fala em depressão congênita, nós estamos falando de vidas passadas, de reencarnação, de experiências vividas em outras épocas, outros personagens que a gente foi no passado, experiências que passamos em situações diversas em outras épocas da história da humanidade. Até bem pouco tempo atrás não era muito fácil viver. As famílias não estavam reunidas como a gente conhece hoje. Existiam muito mais dificuldades para enfrentar a vida do que nos dias de hoje.
Então, determinadas situações do passado favoreceram que nós desenvolvêssemos determinados traços de personalidade, que nós vamos falar aqui. Mas quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de reencarnação, tem muita gente que acha que reencarnação é um castigo. Tem muito espírita até que acha que reencarnação é um castigo, como se a gente estivesse aqui reencarnados sendo punidos por Deus. Como se Deus fosse lá um carrasco, fosse uma pessoa negativa. E que a sua justiça se estabelecesse dessa forma, olho por olho, dente por dente, como ensinou lá Moisés, 3.500 anos atrás. Vocês acham que reencarnação é um castigo? Não? Vemos pela lá que do evolutivo, não sei. É, não é? É uma oportunidade, mas Oportunidade. De quê? de resgatar nossos erros do Nós passado. nos melhorarmos, de nós crescermos, evoluirmos, nos aperfeiçoarmos. Essa é a finalidade da reencarnação. Então a gente poderia até comparar a reencarnação com uma escola. Não é verdade? Estudar é um castigo? Meu filho Gustavo acha que é. Mas aí, perguntei para ele se ele queria parar de estudar e falou que não. Mas estudar é um castigo? Quando que estudar é um castigo? Existe um momento em que estudar se torna um castigo. Quem já repetiu de ano? Quem já repetiu de ano sabe o quanto que estudar é um castigo. Por quê? Quando a gente repete de ano, a gente tem que fazer novamente o mesmo ano, os mesmos professores, as mesmas matérias. Os nossos amiguinhos, né, mudaram de ano, foram para frente, mudaram de classe, eu fiquei para trás. Além do que, eu tenho a responsabilidade de tirar nota boa, porque eu estou fazendo de novo. Mesmas provas, exames, trabalhos. Então, nesse momento, estudar, de fato, se torna um castigo. Certo? Então, voltando para a reencarnação, já que nós comparamos com a escola. Então, quando que reencarnar é um castigo? Quando a gente repete de ano. Quando a gente repete de ano. E vocês não imaginam quantas vezes nós já repetimos de ano. Muitas. Nós já jogamos reencarnações inteirinhas no lixo. Alguém tem coragem aí, por exemplo, de jogar R$50 no lixo? Só se for louco. Se alguém for jogar, fala aí, põe aqui no meu bolso. Não tem problema. Ninguém faz isso. Mas imaginem, pessoal, nós já fizemos isso com vidas inteiras. Jogamos no lixo. Não aproveitamos nada. Fizemos toda uma programação reencarnatória antes de virmos para cá. E junto com os nossos amigos espirituais, lá no mundo espiritual, nós planejamos aquela vida. E o planejamento é complexo, difícil. A gente promete um monte de coisas. Diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vem cheio de vontade e de oportunidades. Mas chega aqui e a gente esquece. E muitas vezes não fazemos nem a metade daquilo que nos comprometemos a fazer. Quando a gente não se compromete mais ainda, acaba vindo para cá para deixar as dívidas aqui e a gente arruma mais dívida. Então, nesse momento, a reencarnação se torna um castigo para a gente, porque a gente está repetindo de novo a mesma lição, a mesma matéria. Estamos enfrentando as mesmas dificuldades no caminho, os mesmos problemas. Eu até me lembro de uma história
que eu vou contar para vocês. É a história da Dona Maria Lavadeira. A Dona Maria, ela se casou jovem ainda. E teve 4 filhos. Quando nasceu o último filho da Dona Maria, o marido dela abandonou ela. Deixou a Dona Maria sozinha. Conheceu uma outra moça, se apaixonou pela outra moça e disse que ia viver com ela, ia ser feliz com ela, e largou a Dona Maria com os 4 filhos. E a Dona Maria, ela não tinha instrução nenhuma, não tinha estudado, ela não sabia fazer nada. E ela então, para cuidar daqueles 4 filhos que ficaram nas mãos dela, ela foi obrigada a fazer a única coisa que sabia: lavar roupa. Ela então começou a lavar roupa para a vizinhança. Lavava roupa na casa das pessoas, das freguesas, levava roupa para lavar na sua casa. Então ela ficou conhecida ali no bairro onde ela morava como então a Dona Maria Lavadeira. E a Dona Maria lavava roupa o dia inteiro, lavando roupa para criar aquelas 4 crianças. E lavava roupa de dia, lavava roupa de noite, ia na casa das pessoas e lavava roupa para casa. Eu sei que era um sacrifício que a Dona Maria fazia para cuidar dos filhos, para que eles pudessem estudar, para que pudessem ter alguma educação. Mas só que a Dona Maria era muito reclamona. Ela não se conformava muito com a situação que ela vivia. Então ela dizia para ela mesma assim: isso é verdade que os espíritas dizem que tem reencarnação? Na outra reencarnação eu quero vir uma princesa. Dizia a Dona Maria: eu quero ser uma princesa. Não é possível lavar tanta roupa assim. E a Dona Maria então seguiu a sua vida assim, lavando roupa, esfregando roupa e reclamando. E foi vivendo a sua vida assim. Até que um dia a Dona Maria desencarnou, foi para o mundo espiritual. Depois que ela desencarnou, ela passou por umas dificuldades no mundo espiritual, porque a Dona Maria, apesar de ser uma pessoa muito trabalhadora, ela era muito reclamona. Ela não se conformou muito com as diversidades da vida, com as dificuldades pelas quais ela enfrentou. E por esse motivo, ao desencarnar, ela passou por algumas aberturas espirituais. Depois de um certo tempo, que andou lá meio que vagando a esmo, ela foi recolhida para o mundo espiritual, junto com outros espíritos que se encontravam na mesma situação que ela. E assim que ela melhorou, depois de ter passado por um tratamento, ela foi se matricular no primeiro curso que ela ia fazer, então, na vida espiritual. E ela se encontrava muito ansiosa no seu primeiro dia de aula, esperando a entrada do mentor espiritual, que iria então conversar com eles e recepcioná-los. E assim que o mentor entrou pela porta, Dona Maria já se levantou rapidamente, foi conversar com ele e disse para ele assim: o senhor vai me desculpar a minha ansiedade e a minha sinceridade, mas eu passei a minha vida inteira na terra lavando roupa. O meu marido me deixou quando eu era jovem ainda, com os 4 filhos, e eu tive que lavar roupa a minha vida inteira. Lavei roupa para cá, lavei roupa para lá, lavei roupa na casa das freguesas. Era o dia inteiro esfregando roupa. O senhor pode ver na minha ficha aí, disse a Dona Maria. Porque vocês sabem que existe uma ficha nossa no mundo espiritual. E essa ficha, ela é completa. Vocês imaginem, o recurso que existe no mundo espiritual são muito maiores, os recursos, do que aqui na Terra. Se nós temos aqui aqueles computadores de última geração, top line, lá no mundo espiritual, então, nós estamos uns 50, 100 anos adiantados. Então, vocês imaginam que eles existe lá. A ficha que nós temos no mundo espiritual, ela é completa. E ela está lá anotado na ficha, a quantidade de horas que nós gastamos em cada coisa que nós fizemos na vida. Tantas horas gastas trabalhando, tantas horas gastas reclamando, tantas horas gastas se divertindo, no lazer, saudável ou não. Então está tudo anotado lá. E a Dona Maria já era conhecedora da existência dessa ficha,
Então, interpelou o mentor espiritual, dizendo para ele assim: o senhor pode vir na minha ficha, que deve estar tudo anotado lá. E o senhor, por favor, verifica direitinho, porque na outra vida eu não quero mais lavar roupa. Eu quero nascer uma princesa. Aí o mentor espiritual disse assim: mas minha irmã, é até difícil colocar a senhora agora como princesa lá na Terra, porque já não tem mais tanto reinado assim. Não, mas tu vê aí uma possibilidade que o senhor tem para me arrumar outra vida, mas eu não quero mais lavar roupa. Eu não quero mais trabalhar tanto como eu trabalhei. Tudo bem, nós vamos verificar e vamos providenciar caso seja possível. Então o mentor saiu da sala, foi buscar a ficha da Dona Maria e voltou então com um tablet. Não é com uma ficha de papel. No mundo espiritual, tem um tablet, última geração 3D, e consultou então o tablet da Dona Maria e as informações contidas lá a respeito da sua última encarnação. Ele olhou assim e disse para a Dona Maria: minha irmã, infelizmente vai ser impossível atender o seu pedido. Mas como? O senhor vai ver aí, eu passei a minha vida inteira lavando roupa. Aí ele disse assim: não, de fato, ele está aqui anotado a quantidade de horas que a senhora gastou lavando roupas. Mas é o seguinte, é que tem tanta reclamação da roupa que a senhora lavou, que a senhora vai ter que voltar e lavar de novo. Quantas Donas Maria não existem em nós? Reclamando. A gente reclama. Se nós soubéssemos um vislumbre que fosse dos erros nossos cometidos no passado, a gente não reclamava no momento nenhum. Nós somos agraciados com a oportunidade dessa nova vida que recebemos. Porque o perdão de Deus não é apagar nossas faltas. Deus não faz isso. Nós vivemos num universo ético, de responsabilidade. Então, o que nós fizemos, nós temos responsabilidade sobre aquilo que fizemos. Mas o perdão de Deus, ele se manifesta na oportunidade que ele nos dá de reencarnarmos. Então, agora fazemos de forma diferente. Fazemos direito, não errarmos mais. A gente pode até errar, porque a gente é imperfeito, mas a gente tem o dever de se corrigir. E a pessoa com depressão é uma pessoa que gosta muito de reclamar. Na verdade, a depressão é uma raiva contida, na maior parte das vezes não expressa. A depressão nós trazemos do nosso passado. Por quê? Porque, na verdade, a depressão é um traço de caráter negativo. Nós temos os nossos defeitos de caráter que nós trazemos já de nossas vidas passadas, como temos também as nossas qualidades. Nós não somos o resultado dessa vida que estamos vivendo. Nós não somos o resultado da educação que recebemos dos nossos pais, da nossa ancestralidade. Eu sou assim porque o meu avô era assim. Não tem nada a ver isso. Nós não herdamos características de personalidade. Nós só herdamos características fisiológicas. Cor dos olhos, do cabelo, jeito de andar, de rir. Mas características de personalidade nós herdamos de nós mesmos. Nós nos construímos dessa forma que somos. Eu sou assim porque minha mãe me rejeitava, o meu pai era muito exigente. Não, eu sou assim porque eu escolhi ser dessa forma que sou. Mas e a educação que eu recebi dos meus pais? Bem, a educação que eu recebi dos meus pais, ou não, eu vou aceitá-la se eu quiser. Eu posso receber um conselho, uma advertência, e eu posso ouvir aquilo se eu quiser ou não, dependendo das minhas características pessoais. Então, o nosso jeito de ser é o jeito de ser que a gente vem construindo de nós mesmos. Então, existem alguns traços de caráter e personalidade que predispõem o indivíduo a algumas psicopatologias.
Todas as psicopatologias que existem, todas elas, existe um traço de caráter pré-mórbido, um traço de caráter negativo pré-mórbido. Quais são as psicopatologias que existem mais comuns? A depressão, estamos falando hoje, transtorno do pânico, a epilepsia, a esquizofrenia, as neuroses obsessivas, o transtorno obsessivo compulsivo. Essas são as psicopatologias mais comuns. Pessoas que apresentam depressão, existe nessa pessoa um traço de caráter negativo que predispõe ela a ter depressão. E esse traço de caráter negativo se chama prepotência. Já estão entendendo. Muito bem, vamos então destrinchar a prepotência. Precisamos descobrir o que é isso. Qual é o comportamento de uma pessoa prepotente? Bom, a prepotência ela é um traço de caráter negativo que tem raiz no orgulho. Quando você fala assim que uma pessoa é muito orgulhosa, você não está explicando muito. Porque o orgulho, quando nós falamos com uma pessoa orgulhosa, nós estamos falando de uma forma genérica. Orgulho. O que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que se acha mais que os outros? Aí é arrogante. Entende? O que é uma pessoa prepotente? Que tem raiz no orgulho. Qual é a característica do prepotente? Se nós dissermos assim, por exemplo, a pessoa controladora é uma pessoa egoísta. Entendeu? A pessoa exigente consigo, exigente com os outros, é uma pessoa egoísta. A pessoa arrogante é uma pessoa orgulhosa. A pessoa vaidosa é uma pessoa orgulhosa. Você sabe qual é a diferença que existe entre a vaidade e a arrogância? O arrogante é aquele que se acha mais que os outros. E o vaidoso é aquele que quer que os outros saibam que ele é mais que os outros. Então a gente precisa começar a entender quando nós nos referimos a alguma coisa. Então, qual é a característica da pessoa prepotente? Você sabe qual é a diferença que existe entre caráter e personalidade? Vou explicar. Caráter são aqueles traços de caráter que nós possuímos, como por exemplo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, a inveja, o ciúme, a impaciência, a intolerância. Isso são traços de caráter negativo. Caráter. Todo mundo tem caráter. Porque todo mundo é orgulhoso, é egoísta, é invejoso, é ciumento, arrogante, prepotente. Também tem traços positivos de caráter, todo mundo. E personalidade? Personalidade é a manifestação do meu caráter. Vou dar um exemplo, como eu já falei aqui. A pessoa que tem uma personalidade controladora é uma pessoa egoísta, tem um caráter egoísta. Entenderam? A pessoa que tem um caráter prepotente, a pessoa que tem uma personalidade prepotente tem um caráter orgulhoso. Perceberam como é que se forma a raiz? Então, qual é a personalidade da pessoa prepotente? Como que vocês acham que é a pessoa prepotente? A pessoa prepotente é desse jeito. Como que é a pessoa prepotente? Tem ideia? Ela se acha perfeita, porque a palavra pré, ela antecipa. Ela acha que ela pode tudo, que ela pode conseguir, que ela é isso. Quase isso. Porque os atributos divinos, né? A onipotência, a justiça, a onisciência, a onipresença, esses são os atributos divinos. O orgulhoso, ele quer ser igual a Deus. Então ele quer ser onipotente. Só que ele não consegue ser onipotente, ele se torna prepotente. A pessoa prepotente é aquela pessoa que quer tudo do seu jeito. Entendeu?
essas risadinhas, elas querem dizer o seguinte: puxa, então eu sou prepotente. Sim, claro, todo mundo é prepotente. E vocês devem estar se perguntando: bom, se todo mundo é prepotente, então por que nem todo mundo tem depressão? Certo? Já que eu estou dizendo que o traço de caráter pré-mórbido da depressão é a prepotência, então o que caracteriza um indivíduo que é prepotente a ter depressão? É óbvio, pessoal, que todo mundo é prepotente, ou seja, todo mundo gosta das coisas do seu jeito. Quem não quer? Quem não quer, por exemplo, sair de manhã, pegar o seu carro e pegar todos os sinais verdes? Levantar de manhã, aí você levanta de manhã, aí eu saio lá do chuveiro, chego no meu quarto, a minha esposa já colocou a roupa em cima da cama, eu vou vestir, meu chinelinho aqui do lado, eu visto a minha roupa, a calça do chinelo, vou tomar café, chego na cozinha, o meu café já está preparado, ela já colocou o café dentro da xícara, passou manteiga no pão, semi-ouro, né? Então, quem tiver uma esposa assim, não vai ter problemas para lidar com a sua prepotência. Porque quando tudo acontece do nosso jeito, nós somos pessoas maravilhosas, encantadoras, muito fáceis de se conviver, quando tudo está acontecendo da forma que eu quero. Agora, como que cada um aqui lida no dia a dia quando é contrariado? Quando houve um não? Quando alguma coisa acontece que não foi da forma que queria? Quando alguém age que não foi da maneira que ele esperava? Cada um tem um jeito. Ou seja, quanto maior o meu nível de exigência, está pegando? Cortou o melão hoje, faltou o melão. Ela foi passar a manteiga no pão. Você não colocou o melão para ela? Não, ela deixou de cortar ela dela. Ah, ela não cortou o melão? Eu que fazia o café. E como é que tu reagiu? Há 20 anos eu fiz o café. De 3 anos para cá ela está fazendo. Então agora eu quero que pode melão, passar manteiga. Está vendo aqui? Sigam o exemplo aqui do casal, que vão ter 50 anos de casado sem briga. Porque quando tudo acontece do nosso jeito, não tem problema. Quanto maior for o nosso nível de exigência, e o nosso nível de exigência está ligado ao nosso fator prepotência, quanto maior for o nosso nível de exigência, mais difícil eu lidar quando alguma coisa me contraria. Aí eu fico nervoso, fico estressado. Bom, existem algumas reações, nós vamos falar ainda. Então, quando eu fico nervoso, quando alguma coisa me contraria, eu então tenho dificuldade para lidar com aquilo. Vocês imaginem uma situação em que vocês são contrariados. Um monte de coisas na nossa vida vai acontecer da forma que a gente quer, que a gente está esperando acontecer. Mas um outro tanto de coisas não vão acontecer da forma que a gente quer. Como é que a gente lida com isso? Vocês imaginem o que é que sente uma pessoa que é contrariada, uma pessoa prepotente. Uma pessoa prepotente é aquela pessoa que tem dificuldade para lidar com a contrariedade. O que vocês acham que a vida faz? A vida, com uma pessoa assim. O que a vida vai fazer com uma pessoa que tem esse nível de exigência alto? E quando é contrariado, não consegue lidar com aquilo. O que vocês acham que a vida faz? A vida não vai satisfazer as suas exigências. Porque a vida não está nem aí com a gente. A vida vai seguir seu curso e vai passar por cima da gente como se fosse um trator, dependendo da nossa postura. E aí, o que essa pessoa vai sentir? Vocês imaginem essa pessoa prepotente, que gosta de tudo do seu jeito, que as coisas não vão ser satisfeitas da forma que ela quer. Ela vai começar a sentir um sentimento de impotência, de frustração.
O que vocês acham que essa pessoa prepotente, que começa a desenvolver um sentimento de frustração, de impotência diante dos fatos da vida que não são do seu jeito, o que vocês acham que ela vai sentir? Não. Qual o sentimento? Vocês sabem quais são os 6 sentimentos que nós podemos sentir? Nós podemos sentir medo, raiva, tristeza, amor, alegria e culpa. Esses são os 6 sentimentos que nós podemos sentir. Medo, raiva, tristeza, amor, alegria e culpa. O que uma pessoa prepotente, que tem um nível de exigência alto, que tem um sentimento de frustração porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito, o que ela vai sentir quando é contrariada? Raiva. Tudo bem. Raiva. Tem gente que fala assim, não, mas eu não sinto raiva. Imagina, não. Até acho que contei para vocês aqui de uma paciente que eu atendi uma vez, e era espírita, frequentava um centro espírita, dava passe, era médium no centro, não é você não. Era uma trabalhadora do centro espírita. Nós estávamos então conversando no consultório e falei para ela, mas isso é muita raiva que você sente. Não, eu raiva. Imagina. Não sinto raiva. Aí eu falei assim, não, isso é raiva. Não, às vezes eu fico magoado. Mas também, a pessoa fazendo isso que ela fez, caramba, eu fico magoado. Vocês sabem o que é mágoa? Mágoa é raiva. Mágoa é uma mistura de tristeza com injustiça. Como se eu não merecesse aquilo. Mas eu não explodo. Aí eu internalizo o sentimento. Aí ela falou para mim que não sentia raiva. E ela saiu aquele dia do consultório afirmando para mim, categoricamente, que raiva ela não sentia. Saiu até meio bravo. Magoou. Na semana seguinte, ela voltou, sentou na cadeira, respirou fundo. E aí, tudo bem? Falou, não. A semana foi ruim? Ó, péssima. O que aconteceu? Descobri que eu sou um poço de raiva. Perguntei para ela, você acha que é ruim sentir raiva? Ela falou assim, claro, imagina, esse sentimento é horrível. Agora que eu descobri então, meu Deus do céu, eu falei, não é ruim sentir raiva. Porque nós somos imperfeitos, nós temos inclusive até esse direito de sentir. Pessoal, não é errado sentir raiva. Não sufoquem o sentimento. Porque pior que sentir raiva é sentir e não saber. Não, fiquei magoado. Não, eu estou triste. Está com raiva. O prepotente, quando ele não é satisfeito nas suas exigências, naquilo que ele quer que aconteça do jeito que ele quer, desde as mínimas coisas até as mais intensas e complexas, ele vai ficar com raiva. Certo? Com raiva. E aí, quando ele fica com raiva, o que acontece? A nossa vibração despenca. Então nós estamos vibrando lá em ondas curtas, como aquelas estações de rádio, né, que quer transmitir lá para outra parte do planeta. Então ele transmite ondas curtas, que são aquelas ondas que vai para o espaço. As ondas médias são aquelas ondas de rádio usadas pelas estações FM. Só pega aqui, vai pelo redes do chão. Então nós estamos vibrando em ondas curtas. Então eu saí de casa, com ele ali, a mulher me cortou o melão dele, fez o cafezinho, pegou no chinelo, ele pegou o carro, pegou todos os sinais verdes. Chegou no serviço e encontrou uma vaga em frente do trabalho. E foi trabalhar e aquele dia correu tudo bem. Ninguém já pega o carro, parado na porta. Ninguém te perturbou naquele dia no trabalho, o teu chefe nem foi trabalhar aquele dia. Aí chega em casa da noite, querida, hoje eu passei o dia com os espíritos de luz. Se fosse católico, dizia os anjos. Claro, não foi contrariado. Né? Mas quando é contrariado, fica com raiva. Quando fica com raiva, as suas vibrações despencam. E começa a vibrar em ondas curtas, na mesma frequência das presenças.
dos nossos desafetos do passado. Ficam só esperando. Eles ficam assim, ó. Aí está lá em cima. Aí cai. Eles sabem que a gente vai cair. Porque eles sabem que a gente é prepotente. Eles sabem que a gente não sabe lidar com as contrariedades. Ah, espera, daqui 10 minutos ele vai ficar com raiva. Olha, só naquela esquina ali, ele vai pegar aquele motoqueiro, vai cruzar ele, vai xingar o motoqueiro, pronto. Olha, e basta 1 minuto com raiva. Nós não vamos ficar com raiva o dia inteiro, não. Basta 1 segundo de raiva. Vocês lembram do rádio antigamente? Que tinha aquele botão que você virava a estação? Aí você virava o botão assim e sintonizava a estação. Se você virasse o botão um pouquinho assim, saia fora. Mesma coisa. A nossa sintonia sai assim, 1 segundo. E caiu a sintonia, a gente despenca. Aí as presenças ficam esperando. E o Chico Xavier disse que a gente tem pelo menos umas 7 presenças, 7 obsessores do nosso lado. Só esperando. Aliás, a palavra obsessão vem daí. Obsedare. Observar sentado. Então o obsessor faz isso, ele senta e espera. Ele vai ficar com raiva. Quando ele ficar com raiva, eu pego ele. E quando ele fica com raiva, quando nós ficamos com raiva, nós abrimos as nossas portas psíquicas para a influência espiritual negativa e fechando para as influências positivas. Cortamos o contato com o nosso protetor e nos conectamos com os nossos desafetos, que ficam só esperando. E aí eles vêm com a intuição negativa. A intuição negativa é a forma mais eficaz que uma presença pode usar para nos influenciar. E é o que eles vão soprar no nosso ouvido. Imagine, eu sou prepotente, quero tudo do meu jeito, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. O que eles vão dizer? Está vendo? Ninguém te entende. Você é um coitado. Também você é doente, é depressivo, tem que tomar remédio. A vida é assim mesmo, ninguém entende você. Você é um cara especial. E eu vou agasalhar esses pensamentos, por quê? Porque eu sou prepotente. Prepotente é aquela pessoa orgulhosa. E aí, eu vou me fechando dentro de mim. Porque eu começo a achar o mundo injusto. Eu começo a me achar. Essa é uma coisa que vocês têm que gravar. Eu começo a me achar impotente para ser feliz. Como se o mundo me negasse a possibilidade de ser feliz. A pessoa prepotente, ela deposita a sua felicidade em cima de alguma coisa. Ele está sempre mudando. A felicidade dele está depositada em cima da conquista de um automóvel. Aí conquista o automóvel. Agora a felicidade dele está depositada em cima da aquisição de uma casa, de um novo emprego. E por aí vai. Aquela moça casadoira, no período em que ela está procurando um namorado, uma pessoa que ela pudesse se relacionar, uma pessoa gentil, amorosa, respeitadora, honesta. Tem. E ela está procurando essa pessoa. E ela não encontra essa pessoa. E ela deposita a sua felicidade em cima dessa expectativa. Mas se ela não veio para casar? Ou se ela vai casar só mais tarde? Se faz parte dos compromissos espirituais para a vida atual, um compromisso mais lá na terceira idade. Quem sabe ela tem que aprender com a solidão, tem que aprender o desafio do conhecimento sobre si mesmo, a renúncia. Então ela deposita a sua felicidade, nós depositamos a nossa felicidade em cima daquilo. E uma vez que a gente não consegue, porque a vida não vai ser sempre do jeito que a gente quer, a gente começa a se achar impotente para ser feliz. E eu começo a entrar numa baixa autoestima, numa autodesvalorização pessoal. E eu começo então a entrar num processo depressivo, crônico. Aí você vai no médico. Porque a gente fica desesperado por um diagnóstico. Por que eu sou assim tão triste, tão infeliz?
Por que eu não tenho vontade de nada na vida? Aí você vai no médico, né, examina, escuta, ouve, e a partir da relação dos sintomas, dos sinais, ele diz assim, você tem depressão. Então eu vou te receitar um medicamento aqui, fluoxetina, sertralina também, e um pouquinho de Rivotril para dormir à noite, você não vai dormir à noite. Aí eu saio do médico com o diagnóstico. Opa, sou depressiva. Agora os outros vão ter que me aguentar. Olha, pessoal, sou depressivo, hein? Sou doente, tomo remédio. E eu vou afundando mais ainda nessa autodesvalorização sobre mim mesmo e sobre a vida. Porque na verdade eu não sou uma pessoa doente. O depressivo não é doente. Ele é uma pessoa que tem um distúrbio de personalidade, como todos nós. O seu nível de exigência é alto. Ele tem dificuldade para lidar na vida com as coisas que o contrariam, que não acontecem da forma que ele quer, que ele precisa, que ele acha que tem que ser. Ou as pessoas não agem da forma que ele esperava. Então ele fica revoltado. Mas o depressivo não é aquele heteroagressivo. Não é aquela pessoa que briga com os outros, que xinga, quando não é do jeito dele, ele xinga, ele bate, quebra, bate a porta, derruba as coisas no chão. Esse não fica depressivo. Esse tem outros distúrbios. O depressivo é aquela pessoa que ela internaliza a raiva. Ela transforma aquilo em mágoa, em melancolia, em autodesvalorização. E ela vai se sucumbindo. E ela passa a vida inteira assim. Aí chega no mundo espiritual, após o desencarne, muitos depressivos chegam no mundo espiritual na condição de vítimas. Sofri, caramba, essa vida. Chega lá, o mentor espiritual fala: meu irmão, o que houve? Você não sofreu coisa nenhuma, nossa, minha vida foi um martírio. Você que fez esse martírio com você. Não era para acontecer nada disso. E aí, o que mais nos atormenta no mundo espiritual, sabe o que é? Depois de uma encarnação dessa? A vergonha. Sim, porque não tem juízo no mundo espiritual. Nós vamos ser colocados no banco dos réus. Você depressivo, você não fez isso. Não, não tem isso. No mundo espiritual, a nossa consciência é o nosso juiz. E ela então vai começar a nos martirizar. Meu Deus, eu joguei a minha vida fora. Dei uma de Dona Maria. E aí o que tem que fazer? Voltar de novo. Aí, para voltar de novo, as coisas já não vão ser mais fáceis como foram da outra vez. Eu tinha um lar, tinha meus pais, eu pude estudar, pude trabalhar. Olha, eu era até médico. Eu tinha a possibilidade de fazer o bem para os outros. Sim, aí você vai se lembrar que quando estava no mundo espiritual, você havia pedido para reencarnar numa favela, sofrer pra caramba, sem pai nem mãe, sem as pernas. Você queria apagar da sua mente aquele desespero de lembrar das coisas que você fez na outra vida. Mas e seu mentor espiritual chega para você e fala assim: meu irmão, você não tem uma envergadura espiritual suficiente para suportar uma vida de tanto sacrifício. Se você reencarnar nas condições que você está pedindo, provavelmente você vai reclamar a vida inteira. Você não vai aproveitar nada. E vai voltar para cá pior do que foi. Então, em vez de você nascer sem os braços, sem as pernas, numa favela, uma pobreza extrema, sem família, sem lar, nós vamos dar tudo isso para você. Você vai ter uma família, você vai poder estudar, você vai poder trabalhar, você vai poder compartilhar, você vai ser médico. E com a mediunidade você vai arregaçar as mangas e ajudar o próximo. E com essa ajuda que você vai fazer das pessoas, com essa solidariedade através da sua mediunidade, você vai então reparar aqueles danos que você causou na outra vida. E aí, como a gente é muito prepotente, o nosso nível de exigência é muito alto, eu acho que a vida é injusta para mim.
e acabo então transformando a minha vida num martírio, num buraco. Lembrando daquele livro que foi escrito, que tinha 4 capítulos. No primeiro capítulo, o personagem do livro estava andando pelo caminho. Nesse caminho tinha um buraco, ele caiu no buraco. Aí ele fica um tempão para sair do buraco. No segundo capítulo, o mesmo personagem, pelo mesmo caminho, ele já tinha caído no buraco. Uma vez ele cai de novo no buraco. Fica um tempão para sair do buraco. No terceiro capítulo, o mesmo personagem, pelo mesmo caminho, já tinha caído 2 vezes no buraco. Ele pega e desvia do buraco. Não cai no buraco. No quarto capítulo, ele muda de caminho. Não insistam no mesmo caminho. Porque esse caminho, a gente já trilhou por ele muitas vezes. Não deu certo. Mude de caminho. Então eu vou deixar com vocês aqui uma receita para curar a depressão. Então quem é depressivo, se quiser anotar, eu não sei se eu falei isso aqui da outra vez, aquelas 4 coisas. Falei isso. Bom, eu falo de novo. Ótimo. Essa receita tem 4 coisas. Quem quiser depois anota. E são 4 coisas simples. É fácil de se conseguir. Usem essas 4 coisas que eu garanto que vocês vão se curar da depressão. Ou de qualquer doença. Primeiro, transforme dificuldades da vida em oportunidades de crescimento. Segundo, seja brando e resignado, sem se sentir fraco ou fracassado. Terceiro, querer as coisas do nosso jeito nem sempre é possível, necessário ou inteligente. Quarto, quando nada der certo, o perdão resolve tudo. Boa noite. Obrigado.